Olá, Ramon Durante falando, é um prazer falar com você aqui no meu podcast. Esse é o primeiro áudio do canal e é uma oportunidade incrível conversar com vocês, compartilhar minha experiência. Tenho trabalhado no mercado de software nos últimos 25 anos e o meu trabalho é ajudar empresas que estão nessa jornada de transformação digital de aplicações. Eu gosto muito de pontuar isso porque é um dos grandes pilares e o mercado já entendeu isso, são os projetos de software. Tal fato é que você pode acompanhar uma busca por pessoas desenvolvedoras de software em todos os lugares, tá? No Brasil e em qualquer lugar do mundo. E aí você pensa, não, isso só acontece nas grandes capitais. Não, a demanda ocorre em todos os lugares, em todos os estados, tá? Isso faz parte de um grande movimento de transformação das empresas que precisam se modernizar, desenvolver novas estratégias justamente para criar experiências, né? Experiências sejam internas com os próprios colaboradores, experiências com os clientes, né? E experiências com os fornecedores. Nós estamos numa era muito interessante onde o poder computacional, o poder da tecnologia está acessível, tá? Eu gosto de falar bastante que o concorrente está na outra aba do navegador, tá? Então, isso nos coloca numa nova jornada de trabalho. Então, a forma e a estratégia com que você emprega o desenvolvimento das suas aplicações é que vai definir o futuro do seu negócio. Por isso é muito importante a gente discutir estratégia de desenvolvimento de software. Não basta você entrar numa ferramenta de desenvolvimento, escrever qualquer coisa, tá? E esperar que esse procedimento vai te trazer um ciclo de vida de evolução do seu software, porque você vai precisar ter manutenção, você precisa se preocupar com qualidade, se preocupar com performance e demais outros princípios fundamentais que nós evoluímos, tá, ao longo dos anos. Então, as tecnologias de desenvolvimento de software evoluíram muito e eu sou uma testemunha viva disso, tá, por acompanhar durante todo esse tempo e por discutir todos os dias com empresas estratégias de desenvolvimento de software. Eu tenho essa grande jornada, né, de estudar como está evoluindo os projetos de software, entender em que momento estão os projetos de software dos clientes e, junto com eles, né, conduzirem uma nova jornada de modernização. É sempre uma fonte rica de aprendizado. Eu gosto bastante porque são muitos desafios, né? Cada projeto começou com um objetivo, com uma cultura, e no meio do caminho as empresas estão com novos objetivos. Então você precisa rever toda essa estratégia, tá? E aí quando você olha para o modelo de desenvolvimento, você percebe claramente o quanto é importante você discutir a estratégia de software, porque você vai ter cada vez mais pessoas trabalhando, não é mais uma única pessoa trabalhando em um projeto, nem um único projeto rodando dentro do seu computador com um único terminal, tá? Então você pode atender um cliente ou 1 bilhão de clientes, pessoas ao mundo todo vão poder conectar no seu negócio. Da mesma forma que os seus concorrentes também vão se posicionar cada vez mais, tá? Oferecendo os seus serviços de forma mais acessível, mais escalável, mais disponível. Por isso é super importante rever toda essa estratégia de desenvolvimento de software para te permitir agilidade, tá? Agilidade é um tema muito importante, eu vou conversar também aqui no canal em outros momentos, vou trazer outros convidados também para discutir nesse tema, porque tem muita gente falando em movimento ágil, investindo bastante, aí você atinge uma efetividade na sua estratégia ágil, mas o projeto de software não permite ser ágil. Olha que interessante, quantas vezes você já viveu isso, mas quantas vezes as pessoas estão se provocando sobre essa questão. Então a ideia do canal é falar sobre temas direto da trincheira, tá? Desenvolvimento de software é o meu dia a dia, eu converso com pessoas que estão tendo os mesmos desafios, tá? Em diversas camadas dentro de uma organização. Eu vou conversar com uma pessoa que atua desde o momento da concepção do projeto, implementação, arquitetura, tá? E vou conversar com os executivos também da companhia para entender a estratégia e fazer um elo de conexão com todo mundo, principalmente um caminho de evolução. Quando a gente fala de um projeto que já é existente, a jornada ela é
grande, tá? Não é uma jornada fácil, porque muitas vezes você precisa trocar peças do avião com o avião andando, tá? Então, desidratar parte de um determinado projeto é um termo que a gente usa bastante, e recompondo isso dentro de uma nova estratégia. E aí mora diversos desafios, porque você precisa se preocupar com a sustentação da sua operação atual e se preocupar com a modernização e, ao mesmo tempo, garantir que o novo projeto não seja uma réplica do projeto anterior, usando as mesmas práticas antigas. E aí esse é o desafio onde as empresas estão perdendo milhões, tá? Mas os desafios são maiores, né? Impulsionado pelo movimento de transformação, é necessário cada vez mais, tá, evoluir a forma com que as pessoas constroem os seus blocos de software. Por quê? Porque a colaboração é fundamental, você vai ter cada vez mais pessoas colaborando nos projetos. E aí discussões tradicionais, tá, cada vez mais necessárias, como reuso, desacoplamento, manutenabilidade, a palavra até difícil de falar, né? Testabilidade e demais princípios que são discutidos no mercado de software há muitos anos, tá? Há muitos anos se mostraram o seu valor, tá? Daí o fato importantíssimo de se discutir a estratégia de desenvolvimento. Você não vai pensar somente no agora, você vai pensar onde você quer chegar, como você vai construir esse caminho e as preocupações que você está tomando para garantir que ao mesmo tempo você tenha colaboração, você também tenha uma evolução. Porque o maior desafio hoje, se você olhar nas empresas, tá, que já tem grandes projetos de software, esses projetos, ao mesmo tempo que naquela época foram essenciais, né, para elevar o negócio a esse momento, eles já não elevam ao próximo nível, porque se tornaram tão pesados, tão complexos de manter, com alto risco operacional, que quanto mais você investe, quanto mais pessoas entram atuando no projeto, acontece uma coisa muito interessante que só acontece em projeto de software, né? Você aumenta a equipe para trabalhar e a produtividade diminui, porque os problemas vêm juntos, né? Eu acho que vocês já viram isso em algum lugar. Quantas vezes você contratou algum tipo de cenário como esse em um projeto de software, ou como pessoa que está atuando, como profissional dentro do projeto, percebeu isso, tá? Você estava em um projeto, chegaram mais pessoas, e aí os problemas se tornam tão grandes, tá, que a eficiência de vocês vai ser drenada pela operação. E aí você começa a entrar num ciclo onde você passa mais tempo mantendo do que inovando. E aí entra o grande desafio, onde hoje as áreas de tecnologia se tornaram o impedimento, tá? Então é uma coisa que eu pessoalmente não gosto de escutar, porque eu vejo nós da área de tecnologia como o caminho, né? As pontes para que as áreas de negócios consigam evoluir. Só que nós não estamos fornecendo essas pontes, porque as nossas aplicações não evoluem, tá? E aí envolve uma série de discussões, uma série de paradigmas, inclusive pessoas, tá, presas a modelos tradicionais. Funcionou sempre assim, vai ser... O mundo mudou, tá? E é muito importante todo mundo entender que o mundo mudou, as tecnologias evoluíram, tá? Hoje nós temos excelentes ferramentas de desenvolvimento com recursos fantásticos que permitem entregar novas abordagens, tá, para os nossos consumidores, para as pessoas que vão usar as nossas aplicações, as nossas APIs, os parceiros, os colaboradores da empresa também que precisam usar as aplicações, tá? Tem cenários caóticos que as pessoas mal conseguem trabalhar porque as aplicações não permitem, tá? Então a gente precisa rever todos esses pilares e entender que cada momento do mundo, né, requer novas estratégias. E insistir em manter o mesmo modelo de trabalho não vai levar o negócio ao próximo nível, tá? E nesse novo mercado, nesse novo momento, os profissionais de software, da mesma forma que agora são reconhecidos, tá, participam das discussões com os executivos, discutem estratégias do negócio, precisam entender a importância também da sua presença e da sua responsabilidade, e que muitas vezes também precisam sair de uma zona de conforto e começar a entender todo esse movimento de evolução que aconteceu ao longo dos anos. E essa evolução ela não contempla simplesmente somente a tecnologia, mas no ponto de vista da estratégia, como nós construímos a tecnologia. Então, são pequenas decisões
blocos que vão se somando e formam uma nova estratégia evolutiva, que aí sim você vai ter uma capacidade de alavancar rapidamente e ter uma empresa competitiva, ter o seu trabalho reconhecido, porque você consegue entregar inovação. As empresas dependem de inovação. Inovação hoje é um fator decisivo nesse novo mercado, nesse novo contexto, tá? Porque se coloca do outro lado, você como cliente, tá? Eu gosto muito de trazer essa reflexão tanto para as minhas equipes de desenvolvimento, também para os clientes. Se coloquem no lugar das outras pessoas que vão consumir as suas aplicações. É engraçado falar sobre isso, mas no passado, e eu posso falar para vocês porque eu vivi todo esse passado, tá? Eu tenho uma vida relacionada a desenvolvimento de software. Nós discutimos um botão, e aí o usuário que pedia aquele botão não entendia, era uma coisa assim super tecnológica. Hoje, tá? Quando você vai conversar com uma pessoa sobre um produto, essa pessoa já tem uma métrica de N outros produtos que ela testou, que ela instalou, que ela conhece a performance, que ela conhece a experiência, tá? Então, assim, as áreas de tecnologia ainda não entenderam que os consumidores evoluíram. É engraçado isso, a gente trabalha tanto com tecnologia, mas eu acho que a gente passa muito tempo com a cabeça baixa, a gente tem que reagir. A gente tem que entender que o mercado mudou, que o nosso consumidor é outro, que a concorrência é outra e compete a gente oferecer novas estratégias, tá? De produzir efetivamente aplicações com qualidade, com reuso, escaláveis, tá? Isso envolve mudar uma série de processos, uma série de formatos tradicionais que eram aplicáveis lá no passado e que não funcionam mais. Porque você hoje tem grupos de trabalho, você tem squads trabalhando, né? Buscando evoluir paralelamente o processo para que a empresa se torne mais ágil. Mas se você não favorecer isso com o seu software, o que é que vai acontecer? É o que você está vendo no mercado, né? Processos tradicionais com adesivos de agilidade colados, fazendo planejamento ágil, discussões ágeis, discussões colaborativas, tá? Com a presença do negócio, que é bem interessante e sou 100% a favor. Mas quando você vai codar, o que é que acontece, né? Vamos ser bem realistas. Entra no fundo do poço, né? Porque cada mudança que você faz quebra, não somente no seu projeto, quebra nos outros squads, você não tem a segurança de garantir uma evolução, tá? Então isso nos faz refletir, tá? A recomeçar. Sempre tem uma oportunidade de recomeçar. Essa é outra discussão que eu tenho, tá? Nos últimos 15 anos eu tenho trabalhado com grandes empresas aqui no Brasil em projetos complexos. A minha especialidade é ajudar projetos complexos de software, tá? Discutir. Poucas pessoas aqui no Brasil discutem projetos de software em grande quantidade como eu faço, tá? Porque eu converso diretamente com os clientes, entender toda essa cultura e entender as dificuldades, porque é dessa forma que você consegue desenhar um plano de evolução. E ao mesmo tempo eu aprendo bastante, tá? É um prazer único que eu tenho, porque eu não trabalho em um só projeto. Eu vou trabalhar em 50 projetos, tá? Ao mesmo tempo, entendendo quais são os desafios. Isso nos provoca sempre e é muito bom para todos nós, tá? E vocês também que nos escutam, porque eu procuro trazer para vocês também, tanto lá no canal no YouTube /Amador quanto aqui no podcast, discussões sobre estratégia de desenvolvimento de software, tá? Justamente porque as pessoas comecem a refletir sobre isso, tá? Quando eu comecei não tinha discussão de estratégia, né? Todo mundo sentava e ia fazendo e depois observava o que ia dar. Agora imagina anos e anos depois, e você olha e as pessoas estão fazendo a mesma coisa, tá? Só que agora estão dividindo em squads, né? E já estão percebendo o quanto é caro ser ineficiente nos projetos de software. Por quê? Porque trava o negócio. Então você vê áreas de negócio, inclusive buscando montar áreas de tecnologias paralelas, né? Para tentar resolver essa demanda de evolução, de inovação. Porque a empresa que não inova, ela não consegue se posicionar, não vai atender esse cliente que eu comentei anteriormente, que conhece a experiência. Ele vai lá para a sua empresa e fala, olha, sua empresa é uma empresa legada, seu produto é lento, seu produto é ruim de usar, seu produto não permite fazer isso. E aí você olha o backlog de negócio, a área de negócio tem N coisas para fazer, né, para reconquistar a experiência desse cliente e não consegue, tá?
Você vai tentar comprar, a aplicação trava. Não aguentam mais de X usuários. Mas tem cloud, tem tudo isso. Olha, gente, se o seu software não permitir, não vai adiantar, tá? Então, é uma coisa também que você precisa entender. O teu investimento em software, como você constrói a arquitetura do seu software, isso vai refletir na escalabilidade também. Então, é um ponto super importante. Se você quer ter performance, você também tem que investir em performance na origem, na causa raiz. Qualidade não tem receita de almoço grátis. Você tem que investir na causa raiz, tá? Você quer implementar o desenvolvimento orientado a testes, tem que implementar uma arquitetura que garanta o desacoplamento para você ter a testabilidade. Senão você está fazendo teste fake. E eu vejo muito isso no mercado e é assustador. Né? Como as pessoas pegam coisas, tentam distorcer. Não sei se por ignorância, tá? Ou até por má fé. Mas a gente está aqui para ajudar a trazer provocações, tá? Implementar um desenvolvimento orientado a teste, para mim, é um requisito zero, tá? Não é nem requisito, é o caminho. Então, você precisa construir uma abordagem de arquitetura onde você comece a resolver o seu problema desde o momento que você discute o negócio. Por isso que eu discuto muito questões relacionadas ao Domain Driven Design para ajudar essa colaboração entre o time de tecnologia e os times de negócio, né? E a partir dali, tirar um output previsível de forma que você venha materializar isso dentro de um projeto de arquitetura que obriga a ter uma estratégia de desacoplamento para você ter testabilidade, tá? E junto com isso, nessa mesma jornada, você vai adicionando questões de performance, tá? Não adianta ser inocente e achar que os problemas vão ser resolvidos porque todo mundo tem boa vontade. Não é questão de boa vontade ou questão de fé, tá? É questão de atitude e ação. Então, tem que se definir prioridades. Para você desenvolver software para esse novo mercado, você tem que se preocupar com essas prioridades durante todo o seu ciclo de desenvolvimento. Mas aí o bate-papo desse canal é justamente esse, trazer provocações com você que está aqui, tá? Convide sempre outras pessoas para poder participar. É muito importante para a gente poder discutir temas relacionados à estratégia de desenvolvimento de software, trazer experiências, os assuntos que estiverem mais em pauta eu vou discutir com vocês, tá? Então, vou deixar de imediato o e-mail de contato, é o ramondurans@2pc.software, tá? Então, através do e-mail de contato, você pode mandar um e-mail para mim com sugestão também de temas para a gente colocar em pauta. Eu vou trazer outras pessoas que estão trabalhando na mesma jornada, em áreas específicas, para a gente enriquecer cada vez mais também a provocação, o que é super importante. A minha ideia também é trazer pessoas que estão lá na ponta, na trincheira, percebendo todas essas dores, tá? Que são recorrentes, é incrível. Eu tenho essa possibilidade, eu posso falar para vocês com tranquilidade, porque eu frequento muitos projetos de empresas que faturam mais de R$1 bilhão, tá? E os problemas se repetem, ninguém combinou. Você já parou para perceber isso? Ninguém combinou. Você muda a empresa, mas assim, você olha, os desafios são muito parecidos. E aí, onde é que está tudo isso? Está em todo o histórico, né? De onde surgiu essa visão desses projetos. Por isso que a gente tem que inverter agora e criar uma nova estratégia para os próximos anos. Porque o que passou, passou, tá? Então agora a gente tem que inverter esse fluxo e avançar. A gente tem que trabalhar sempre para avançar e evoluir os nossos projetos de desenvolvimento. Muito grato pela sua presença aqui, tá? Nesse primeiro áudio do canal. Estou inaugurando aqui esse canal de podcast. Quem já acompanha pelo YouTube também, lá no nosso canal, aqui mais uma sequência também para a gente evoluir. É um assunto que eu gosto de conversar muito. Adoro receber perguntas e desafios sobre os temas, porque é o meu dia a dia, tá? Eu acho que é a parte que eu posso contribuir bastante com vocês para a gente conseguir evoluir o nosso ecossistema de desenvolvimento de software. Se você não me conhece, você vai passar a conhecer. Sabe que eu defendo muito essa questão de fazer software bem feito, tá? E hoje
hoje eu comemoro com vocês momentos felizes, tá? Onde o mercado entendeu a importância do desenvolvimento de software. Olha, eu garanto a vocês, eu trabalhei bastante durante muitos anos para a gente chegar a esse momento. Então, esse é o cenário que nós temos agora e nós temos que aproveitar, tá, esse momento onde as empresas estão se conectando com as discussões de software para estruturar corretamente, né? O problema agora não é mais investimento, não é mais prioridade do software. Somos nós que precisamos fazer diferente. Eu gostaria que vocês refletissem já nesse primeiro contato aqui, nesse áudio do nosso canal, tá? Porque é essa a ideia, tá? Ter um bate-papo direto da trincheira, sem mimimi, aqui a gente está falando real, porque a gente está junto. A gente está junto para fazer um movimento de transformação. E aí você, como pessoa que está dentro do ecossistema, como pessoa que vai atuar como agente de transformação, vai ajudar, tá? Eu repito sempre, se você todos os dias conversar com alguém sobre o que você encontrou de bom, de ruim, e que vai buscar melhorar no projeto, vocês vão ver que o projeto vai melhorar, tá? Então, é super importante essa questão de todo mundo juntar e conversar sobre os desafios e juntar isso em novas boas práticas, em lições aprendidas para melhorar no próximo ciclo. Quantas vezes você encontrou um problema no projeto de software e ficou com aquela sensação que só fez fingir que o problema não existe e seguiu em frente, tá? Então, esse é o momento também de encontrar os desafios, pontuar, tornar visíveis, tá? Analisar o risco de cada cenário e atuar para resolver. Porque dessa forma vocês vão conseguir higienizar os projetos e garantir uma evolução saudável para todos, né? Porque trabalhar intensamente em ciclos de manutenções intermináveis não vai trazer benefício para ninguém. Então esse é o ciclo de mudança que nós precisamos trabalhar, tá? É um trabalho em conjunto de todos nós para fazer esse processo de mudança. É super importante você trazer mais pessoas para essa conversa, trazer pessoas para assinar o podcast, tá? Porque dessa forma nós vamos conversar com mais pessoas e vamos conseguir ampliar as discussões de estratégias de desenvolvimento. Que não basta abrir uma ferramenta de desenvolvimento, não basta colocar 100 pessoas numa sala e falar assim, se virem, tá? Se você não trabalhar atentamente para conectar toda essa estratégia, criar um elo de colaboração, criar um fluxo de evolução do projeto, vocês vão ter 100 projetos distintos que não se falam e que vão se tornar 100 projetos de manutenções intermináveis, tá? E aí vocês vão ver que todo o esforço que vocês estão fazendo vão trazer ao ciclo anterior. E isso é terrível, tá? Vocês não sabem quantos milhões e milhões são gastos em projetos de modernização que ao final do ciclo voltam ao ciclo anterior. E até pior, porque os desafios são maiores, tá? Surgem novos problemas. É aquela história, as pessoas já estavam acostumadas a conviver com aqueles problemas anteriores e agora se veem em novos problemas, tá? Ah, mas eu fiz uma linguagem nova, eu fiz numa ferramenta nova de desenvolvimento, eu fiz o... Então, mas o que é que isso adianta se você escrever o código do mesmo jeito do passado, né? Com os mesmos paradigmas, tá? Tanto padrões de arquitetura quanto formas de pensar, porque são duas coisas diferentes, tá? Que atuam juntos. Então, a gente tem que pensar diferente, tem que nos permitir pensar diferentes, tem que entender que as coisas evoluíram, tá? Então, as práticas e estratégias de desenvolvimento evoluíram bastante, né? Hoje a gente tem ótimos caminhos validados de arquitetura para garantir, né, um processo colaborativo, um processo evolutivo na sua aplicação. E como eu comentei, um processo até de testabilidade, depende da arquitetura. Você vai testar código acoplado? Fazer um falso positivo? É isso, tá? Isso não vai levar o projeto nem a carreira de todos vocês ao próximo nível, tá? Vamos ser bem sinceros, vocês precisam entregar valor no melhor momento que o mercado está buscando todos vocês. E o fruto dos nossos bate-papos aqui é esse, tá? Preparar vocês para essas discussões, para que vocês, como agentes de transformação, consigam, tá, atuar no projeto de vocês e fazer a diferença. Eu vejo como um papel fundamental o trabalho de vocês dentro desse ecossistema. Eu sozinho não consigo mudar, tá? Então, eu estou aqui com vocês, de coração aberto, ouvindo, tá? Aprendendo.
dúvidas que me chegam são dúvidas de aprendizado. Eu vou aprender, avaliar, estudar junto, discutir quando é necessário e trazer para vocês e trazer mais pessoas também para poder conversar e trazer essas experiências relacionadas à estratégia de desenvolvimento de software, tá? Vamos conectar com outros assuntos importantes também de tecnologia que fazem parte do novo ecossistema da pessoa que desenvolve software, tá? E é muito importante as áreas de tecnologia estarem conectadas. E você não tem como resistir à inovação. Você tem que avaliar a inovação e ir conectando com as demandas de negócio, tá? Aquela famosa zona de conforto que vai ser sempre assim, não existe mais isso. Se você não fizer, alguém vai fazer, tá? É simples assim. E eu falo isso para todo mundo, tá? Falo porque é o meu trabalho falar e tornar visível, às vezes, pontos que as pessoas já sabem, mas não querem aceitar. E muitas vezes até ficam chateadas comigo, mas eu prefiro que fiquem chateados com a transparência e depois voltem e evoluam a conversa comigo, tá? Porque isso faz parte, é o que eu me proponho a fazer, tá? Eu dedico muito, já são longos anos estudando software, estudando projetos, estudando estratégias, e toda essa experiência tem um valor absurdo, tá? E eu gosto de compartilhar isso com vocês, compartilhar os aprendizados, para que vocês façam o mesmo nos projetos de vocês e consigam avançar as estratégias de desenvolvimento de software. Então, esse é o caminho fundamental para vocês evoluírem na carreira, tá? Tem muitas coisas que não estão escritas no manual. Não é simplesmente abrir um livro de programação e aprender C# em 3 dias e 24 horas. Não é isso que vai tornar você uma pessoa desenvolvedora de software melhor, tá? Então, existe uma série de conhecimentos e experiências que vão suplementar a visão do conhecimento da própria linguagem de programação, do ecossistema que vocês estão envolvidos. E muitas pessoas demoram muito tempo para aprender. E a ideia é trazer também bate-papo como esses para vocês aqui, para ajudar na carreira, tá, do profissional de software como um todo. Então, a pessoa que trabalha dentro do ecossistema e está discutindo questões de tecnologia, como desenvolver, como modernizar, como transformar, como construir um mundo de software diferente. Esse é o momento, é para isso que eu estou aqui com vocês. E contem comigo, contem com o Ramon Durães para ajudar vocês nessas discussões de estratégia de software, tá? A gente tem feito um trabalho muito grande ao longo dos anos, tá? Eu discuto esse tema com muitas pessoas que vocês não imaginam e isso traz uma série de lições aprendidas que são importantes, né? Para a gente conversar aqui e criar esse ciclo de evolução. Então, esse é o primeiro áudio, eu estou super empolgado com esse bate-papo inicial do primeiro podcast, tá? É uma experiência nova para mim, que já faço palestras há longos anos, escrevo artigos, escrevi livros, tá? Me siga lá também no LinkedIn, participo bastante por lá, sempre levo algumas provocações e adoro quando as pessoas participam, tá? Dá aquela chuva de like, participa nos comentários, você pode concordar ou discordar das provocações que eu coloco, tá? Esteja livre para isso. Porém, faça com educação e com respeito, que eu sempre trato todos da mesma forma, tá? Com educação e com respeito. E é muito bom a gente criar essa colaboração, tá? Eu digo sempre, não concorde com nada que eu coloco aqui. A ideia, muitas vezes, é trazer uma provocação para as pessoas refletirem e tirarem insights que, em algum momento, vão fazer sentido, tá? Por quê? Quando você fala de estratégia, é uma coisa bem interessante. Às vezes as pessoas demoram muito tempo para entender. Às vezes as pessoas estão presas numa caixinha e você faz um furo para abrir uma porta e aí a pessoa não deixa você fazer esse furo, tá? Mas você tenta e faz. Isso vai acontecer nos projetos de software de vocês. Pronto, você criou a primeira conexão. Aí você vai nutrindo aquela conexão, marcando a presença de forma sempre amigável, tá? Sem querer desconstruir tudo que a pessoa acreditou a vida toda. Não vá com tudo de uma única vez, né? Segura o seu stream. Então, vá ajudando aos poucos, mostrando que existem caminhos diferentes e multiplicando isso no projeto como um todo. Vocês vão ver que de uma hora para outra as pessoas não querem mais fazer do jeito anterior. Porque é dolorido, tá? Se ninguém assume, é porque não tá com vergonha de assumir. Mas vocês sabem
o quanto é difícil trabalhar nesses projetos de software tradicionais. E aí você se pergunta como é que empresas milionárias, bilionárias não conseguem inovar. E aí você vai voltar com muita frequência nesse canal aqui do podcast para a gente discutir esse tema, né? E vocês vão perceber o quanto é difícil, né? Sair um pouco dessa zona de proteção, sair da zona do status quo, sair da zona das crenças limitantes. E eu convido vocês a se desafiarem, né? Eu até brinco, criem a sua zona de desconforto. Não sei nem se existe essa palavra, desconforto. Criar sua zona de desconforto, né? Façam isso todos os dias. Procure aprender algo novo. Procure refletir sobre algo que não está funcionando. Anote as 10 coisas que não estão funcionando. Chama a equipe, né? Marca uma reunião e discute 20 minutos. E discute o tema, mais 10 minutos com os próximos passos. Pronto. Vocês vão ver que o projeto vai evoluir só por vocês estarem refletindo. Então, assim, muitas vezes uma solução eficiente é uma conversa básica. É incrível isso, e vocês não sabem, né? O quanto isso é transformador. Para mim, que estou aqui conversando com vocês e depois recebendo feedback de vocês pelos bate-papos que nós vamos ter e o quanto isso impactou, né? No dia a dia, na rotina, nos projetos de vocês. É isso que me deixa feliz, tá? Como profissional de software, é uma carreira que eu escolhi. Eu lutei muito para trabalhar nessa área. Eu vou contar com vocês, contar detalhes para vocês também ao longo dessa jornada, tá? Desse canal. Eu vou intercalando com algumas coisas também, até para vocês me conhecerem um pouco mais, entenderem o tamanho da minha paixão por projetos de software e o quanto eu vivo isso intensamente, tá? O que eu estou falando aqui com vocês não está escrito. Eu estou falando agora com vocês. E é o que está dentro de mim. Isso é super importante, tá? Eu vou conversar com vocês sobre o que está dentro de mim, sobre a minha realidade, tá? Sobre como eu cheguei até esse momento e como eu trabalho diariamente para avançar sempre, todos os dias. E isso é super importante para qualquer pessoa que atua no mercado de software e qualquer carreira, né? Então vamos ser bem sinceros, qualquer carreira. Mas eu estou falando aqui da carreira da pessoa que atua no mercado de software. Então, manter um ciclo de evolução é fundamental. Não adianta se esconder, tá? A água vai chegar. Então, esteja pronto sempre, aprendendo coisas novas, entendendo a evolução e criando o seu caminho de evolução em sua zona de desconforto, para você aprender algo novo, para testar algo novo. Você vai ver que você vai testar tantas coisas novas que você vai perceber que coisas que você faz hoje poderiam ser resolvidas com pequenas outras abordagens, né? E aí você começa a calcular o quanto isso tornaria a vida das pessoas mais felizes e a sua própria vida, né? Porque já entrei em projetos de software que as pessoas acham que ter problema é normal. Isso não existe, tá? Isso é anormal. É a dinâmica. Não tem essa conversa de dinâmica, tá? Quem falar isso pra você tá errado, tá? Tá preso dentro da própria bolha, né? Achar que porque fez tudo errado e tá dando tudo errado e que é tudo errado e que, enfim, não está sendo ágil porque não se preparou para ser ágil, tá? Por quê? Porque envolve mudar, envolve pensar diferente, envolve fazer diferente, tá? Vamos combinar. Então, isso é o ciclo de mudança. Então, quando você muda e vai se preparando cada vez mais para ser mais ágil, definindo estratégias, preparando todo o seu ecossistema, vocês vão ver que vocês vão ser mais ágeis. Porque o tempo de mudança que você gastaria para mudar 10 mil linhas de código, com total risco, você vai fazer uma manutenção num pequeno bloco. Claro, definido, né? Baseado em princípios, que isolou aquela responsabilidade e que participar de eventos é super importante. Imagina quantos eventos nós temos online, offline, tá? Que você pode interagir, grupos, né, de usuários, comunidades, enfim. As oportunidades são variadas, tá? E compete a cada um dedicar um pouco de tempo, né? Marca um tempo para ler uma página do livro por dia, não precisa de muito. O importante é você ter o primeiro passo. E aí, dando esse primeiro passo, você vai ver que a sede de conhecimento vai puxar você sempre para frente e você vai começar a interagir com outras pessoas também que discutem o mesmo tema. Isso é super importante também, porque você vai receber novos desafios e vai buscar soluções para esses novos desafios, né? E acaba nos motivando. Eu trabalho motivado todos os dias, tá? E o meu desafio, do ponto de vista de estratégia, é enorme. Não vou dizer a vocês que é um caminho fácil, é um desafio enorme, mas eu faço com um prazer tão grande
com uma empolgação tão grande que quanto maior o desafio, mais empolgado eu fico, tá? Porque eu escolhi trabalhar no mercado de software, tá? Eu decidi contribuir com a mudança do mercado de software. E dessa forma, eu criei uma série de iniciativas para contribuir e doar um pouco de todo esse aprendizado que eu tive ao longo de todos esses anos no mercado, tá? Discutindo, resolvendo cenários complexos, aprendendo, tá? Porque cada desafio requer um novo aprendizado, e eu vejo que é super importante ajudar as pessoas a acelerar, tá? Principalmente passar por cenários que eu já vivi. Então, quem conseguir aproveitar esses insights já vai dar um passo à frente, já vai sair mais na frente na carreira, tá? Vai resolver e vai lidar com situações que podem vir a surgir, ou já tem hoje, às vezes não percebeu também. Então, às vezes, aquele balançar, aquele chacoalhão já ajuda, né, a dar um novo sentido para entender o quanto é importante, o quanto a gente impacta na vida das pessoas desenvolvendo software. É sensacional. Então, assim, quando eu comecei há mais de 25 anos atrás, talvez a gente não tinha essa visão tão grande, né, de como, né, a tecnologia estaria na vida das pessoas. Mas hoje eu falo para vocês, assim, foi uma das melhores decisões que eu tomei, tá? Em me dedicar todo o tempo a essa carreira, e continuo com o coração mergulhado dentro da área de desenvolvimento de software, porque é uma área que tem desafios todos os dias, só faz crescer, né? E você faz um trabalho bem feito, a gente vai impactar, não é uma pessoa, né? Todos vocês que estão aqui conosco vamos impactar 1 bilhão de pessoas. E isso é gratificante. Eu dou até uma pausa agora aqui no áudio para a gente refletir sobre isso, né? Eu fico arrepiado quando eu falo, porque é uma felicidade extrema ver o quanto todos nós, juntos, atuando como agentes de transformação, podemos fazer. As pessoas vão usar as nossas APIs, vão usar as nossas aplicações, né? Quantas empresas vão ter negócios entre si, negócios com clientes, baseados nos pilares que você está construindo. Então, isso é muito importante, é muito bacana, né? Ver o quanto cada um de nós tem um papel fundamental, né, dentro dos projetos de software. Aquele bloquinho de código que você está contribuindo, tá, vai ajudar muita gente. Por isso que eu reflito sempre a todos, né, provoca essa reflexão, se preocupem com cada linha de código que vocês desenvolvem. Ela tem um valor muito grande, tá? Eu sei que tem um valor sentimental para você que está desenvolvendo, e tem um valor para quem vai consumir o serviço baseado nessa implementação. Então, faça o melhor, tá? Faça o melhor, porque isso voltará mais ainda para você. Quem estiver escutando isso e quiser conversar sobre, pode me retornar, tá? Vocês vão perceber. Cada vez que você faz algo melhor no seu software, isso volta melhor para você. Porque você não vai ter mais trabalho, porque você vai ter novos aprendizados nessa implementação. É o desafio que eu faço para vocês, e é o desafio que eu encerro esse primeiro ciclo aqui do nosso primeiro áudio, tá? E aguardo vocês em breve mais atualizações do nosso podcast. Quem quiser manter contato com sugestões de temas, manda para o ramondurais@2pc.software somente. Pode entrar em contato, tá? E mandar sugestões de próximos temas de podcast que vocês gostariam de discutir aqui, que eu vou colocando, vou formar uma agenda, tá? E aí os temas que tiverem maior demanda eu vou priorizando para a gente poder discutir. Cenários variados relacionados à estratégia de desenvolvimento de software. Então, eu vou falar sobre um assunto que ninguém fala, estratégia de desenvolvimento de software direto da trincheira, raiz, tá? Então, assim, aqui a gente vai discutir alegrias e tristezas no mundo de desenvolvimento de software, mas direto ao ponto, com o objetivo da gente crescer junto, tá? Com o objetivo da gente colaborar, construir aprendizados e promover uma mudança e uma evolução no nosso ecossistema de desenvolvimento de software. Muito obrigado a todos por aqui. Lembrem sempre de seguir nos outros canais, tá? Você pode seguir no Instagram, pode seguir no LinkedIn, tá? Você pode acompanhar no YouTube também.
e aqui no canal de podcast. Então, manda aquela chuva de like, compartilha sempre que possível nas suas redes sociais. É muito importante a gente trazer outras pessoas para a discussão, porque você vai ver, as dores que você passa, elas são muito similares a que uma outra pessoa passa em um outro projeto. E quando a gente começa a discutir, a gente vai criando um consolidado de experiências que vão ajudar vocês, tá, a atravessar esses principais desafios de desenvolvimento de software. Obrigado a todos e até a próxima.